Eu sou o pastor Cláudio, pastor líder desta igreja, e eu estou numa série de Gálatas. Só que eu estava pensando no domingo passado em dar um time nessa primeira parte, já que eu cheguei no meio de Gálatas praticamente, e eu daqui a alguns meses volto com a segunda parte de Gálatas. Para mim é uma das cartas mais maravilhosas que eu tenho podido estudar, acima de tudo porque ela fala sobre a nossa única forma de mudar, que é por meio do Evangelho. Durante algumas semanas eu vou estar aqui falando sobre temas avulsos, e hoje eu vou falar sobre infinitamente mais. Eu vou falar sobre a estagnação espiritual, como é que a gente pode se acostumar com a nossa estagnação espiritual, de modo que a gente passa anos na comunidade e a gente não muda. Você pode estar ouvindo o Evangelho anualmente, semanalmente, e você não muda, você continua a mesma pessoa. Há um tipo de estagnação espiritual. E eu quero então pensar nesse texto, e é uma oportunidade que eu estou também fazendo comigo mesmo. Hoje eu estou mudando um pouco minha forma de pregar. Os reformados adoram alguns tipos de pregação. Eu não acredito que nenhum tipo de pregação é melhor do que a outra. A Bíblia diz que nós devemos pegar a Bíblia, não importa o modo como você pregue, desde que você seja bíblico. Então os caras começaram a inventar, pelo menos na teologia reformada, que você só pode pregar se for expositivamente. Não, você pode pregar alegoricamente, você pode pregar tematicamente, você pode pegar a partir de uma teologia bíblica, desde que você seja bíblico. Você não pode deixar de ser bíblico. Se você for bíblico, isso é importante. Hoje, então, eu vou dar uma mudada no meu jeito de pregar, até para que seja uma experiência diferente no meu próprio coração e no seu. Então, hoje eu vou falar sobre o tema infinitamente mais, a partir do episódio do coxo no templo, na porta do templo. Então eu queria que você ligasse a sua Bíblia ou abrisse, embora vá estar no telão, em Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Nós estamos gravando a pregação em áudio. A gente vai tentar fazer isso em todas as pregações, não importa se eu ou o pastor Alessandro ou outro pastor estiver pregando, e nós vamos compartilhar na linha de transmissão. Isto é, se você quiser ouvir esse áudio, você tem que procurar o presbítero Douglas e dar o seu telefone a ele. E lá para terça-feira ele vai colocar o sermão na linha de transmissão. Para quê? Para quando você estiver no carro, se quiser ouvir 10 minutinhos, 5 minutinhos, depois ouve mais 10, aí fique à vontade com isso. É uma forma de você rever a pregação, e também, às vezes, você tem um amigo que está passando exatamente pelo aquilo que nós estamos falando, você compartilhar o áudio dessa mensagem, tá bom? Vamos lá, Atos 3, de 1 a 10. Vamos o texto. Olha o que ele diz, verso 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Verso 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar?
Pai querido, eu peço por Tua palavra, peço que o Senhor cuide do nosso coração e que a gente, Senhor, possa sair da porta do templo hoje e entrar no templo pulando e saltando e Te adorando, pelo fato de que nós saímos de uma vida estagnada espiritualmente. Então ajude a gente a entender esse texto, a compreender, e talvez haja pessoas aqui que estão há anos vivendo do mesmo modo, do mesmo jeito, de uma mesma forma, e é preciso que eles voltem a saltar e a pular e a adorar no templo, Senhor. É preciso que algumas coisas aconteçam ao nosso coração. Eu peço então que o Senhor nos ajude a entender isso, a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, vocês já sabem, quem conhece a minha história, que eu sou um craque de futebol. Eu sempre joguei muita bola. Não é à toa que eu já rompi os meus 2 ligamentos do joelho, né? Então, eu tive o primeiro joelho rompido aos 40 anos de idade, tive que operar, depois eu rompi o ligamento de novo, e aí eu falei assim, não vou operar mais. E aí eu sabia que quando você não opera o ligamento do joelho, você vai ter alguns problemas. Você não vai jogar mais bola com seus filhos. Meus filhos ainda eram bem mais novos. Você não ia poder mais correr. Você não ia poder mais ir na academia, a não ser que você fizesse exercícios só retos. Você não poderia mais atravessar uma rua e fazer movimentos giratórios por causa do ligamento. Então, quando eu procurei o médico e falei assim, eu não aguento mais ficar 1 ano fazendo fisioterapia e é extremamente doloroso, o médico falou assim, se você quiser voltar a jogar bola com seus filhos, se você quiser voltar a correr, você vai ter que operar. Só que isso também ao meu coração teve um outro efeito. O que aconteceu comigo? Eu não quero fazer essa cirurgia. E aí eu comecei a usar o meu problema no joelho para poder dar desculpa aos outros da minha vida. Então as pessoas me chamavam, Cláudio, vamos jogar bola? Aí eu falava o quê? Estou com meu joelho, meu ligamento rompido. Pastor Cláudio, vamos fazer alguma coisa na igreja? Não dá, gente, eu não posso, meu joelho não permite. E aí eu comecei a usar um monte de desculpa para continuar o meu estilo de vida com o ligamento cruzado, rompido. Até que então eu percebi que o que o médico falou para mim era verdade. Isto é, que se eu quisesse voltar a uma vida normal, uma vida diferente do que eu estava, eu tinha que operar e tinha que passar por um processo longo de restauração e de fisioterapia até que eu voltasse a ter e pudesse voltar à vida normal. É assim que na maioria das vezes acontece com a gente. Muitos de vocês talvez estejam aqui satisfeitos com a vida espiritual de vocês. Completamente satisfeitos. Por quê? Porque uma das coisas que às vezes acontece conosco é que nós recebemos um treinamento dentro da fé cristã para a gente poder viver com baixas expectativas com relação à nossa fé. A gente parece que de algum modo gosta dessa baixa expectativa. Então, com o tempo, você começa a vir à igreja e você se acostuma a não ver muita coisa. E você olha para a sua vida e você se acostuma que a sua vida não mude muita coisa. Você começa a se acostumar com o seu estilo de vida espiritual. Você começa a se acostumar com a tua fé. E hoje, então, eu quero poder falar com vocês para a gente poder retomar grandes expectativas espirituais ao nosso próprio coração. Isto é, a gente poder sair da zona de conforto espiritual. O capítulo que nós lemos, que é o capítulo 3, a gente está lendo um texto
foi quando o Espírito Santo começou a se mover dentro de uma igreja recém-nascida. Isto é, era uma igreja novinha em folha, mas embora ela fosse uma igreja novinha em folha, era uma igreja extremamente cheia do Espírito Santo. E essa história é a história de um coxo, que no mundo contemporâneo você não pode mais falar isso. Você tem que falar o quê? Deficiente físico, né? Então, eu vou sempre falar coxo, porque às vezes deficiente físico é uma coisa bem grande, tá? Então, coxo encurta. Pedro e João, o que está acontecendo? Estava indo para o templo, e no versículo 1, diz que eles estão indo para o templo às 15 horas, isto é, na hora nona, e eles estavam indo para o templo para orar. E aí, o primeiro insight que a gente tem, a gente precisa entender o que significa a igreja. A igreja, e é uma coisa interessante, que ela nunca foi chamada para ser casa da pregação, ou casa do sermão, ou casa da adoração, ou casa da música, mas a igreja, ela sempre é relatada no Novo Testamento como uma casa de oração. É isso que diz as Escrituras. O que é uma casa de oração? É um lugar onde Deus se move. Isso é casa de oração, um lugar onde Deus se move. Então Pedro e João, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estavam a caminho do templo, na casa de oração, e a pergunta que a gente faz é: por que Pedro e João estavam entrando pela porta formosa do templo, se era um lugar que só entrava as elites do templo? As pessoas com mais grana do templo. Por que eles estavam indo para a casa de oração? É importante a gente entender que o templo, na época do Antigo Oriente, era o lugar onde Deus habitava, onde Deus ficava, onde Deus se movia. Agora nós sabemos que o quê? Que o nosso corpo é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo, e a gente sabe disso, ele é o templo do Deus vivo. Então, a gente sabe que ele está em nós, que ele está em mim, que ele está em vocês, mas coletivamente, é o lugar onde Deus está. Então, a gente precisa entender uma coisa muito importante sobre isso, é que você pode sempre gostar mais da oração individual, porque você é templo do Espírito Santo, porque você pode orar em casa, mas você precisa entender que quando você está no templo, as coisas são diferentes. As Escrituras sempre deixaram claro isso para nós, isto é, porque quando você está unido coletivamente, o Espírito Santo não só flui de dentro de nós, mas ele está no próprio ambiente do lugar. Quando você está em casa, você tem o Espírito Santo e é templo do Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo em você. Mas coletivamente ele está também no ambiente. Ele não está só em nós, mas ele está no próprio ambiente. É por isso que em momentos do nosso culto, nós percebemos que algo diferente faz o quê? Acontece. Porque algo se move. Olha, um reformado falando isso. Algo se move dentro de nós. Eu lembro que eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes em Campinas uma vez, e os pregadores pregando normalmente lá. Tudo normal, igual a vocês aqui, igual eu pregando, nada de novo. Aí Hernandes Dias Lopes entra e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, parecia que uma nuvem desceu sobre o lugar. Parece que algo mudou o lugar. É o ambiente. Por isso que o templo é importante. A oração no templo é importante. Porque o Espírito se move no ambiente. A gente precisa entender, mas isso aqui é só uma coisa. Vamos lá. No versículo 2, diz o texto, não tá, calma aí que está por aí, mas há um certo homem, a gente não sabe o nome dele, mas também parece que o nome dele não é importante, nós só descobrimos que é um certo homem, e ele mostra as baixas expectativas que ele tem da vida. É isso que o texto mostra.
Como é que a gente sabe que ele era uma pessoa que tem baixas expectativas de vida? Porque no verso 2, eu vou pedir para a Boninha colocar aqui, por favor, passe. Não, quero que passe, por favor. Está travado? Eu preciso que vocês acompanhem para a gente caminhar. Isso. É uma sequência, tá? Sempre está na sequência. Olha o que diz o verso 2. Estava sendo levado um homem coxo de nascença. Quando você é coxo, obviamente você é um deficiente físico, você é uma pessoa que não consegue ficar em pé nos seus próprios pés. Isso é uma obviedade. Hoje a gente está numa era da igreja contemporânea de gente que não fica em pé espiritualmente. Nós estamos numa era de aleijados espirituais no meio da igreja contemporânea. Então, normalmente, quando você encontra deficientes espirituais na igreja, eles estão sempre caídos. Sempre caídos. Sempre quando você se depara com um caído espiritualmente na igreja, ele está sempre procurando você para dizer que há algo de errado acontecendo com ele. Calma que eu não estou te fazendo nenhuma crítica. Por quê? Porque eu sei que todos nós passamos por momentos desse tipo. A gente sabe que cada um de nós, existem momentos que a gente não consegue ficar de pé de verdade, porque a nossa vida de alguma forma desmorona, e a gente passa por isso. Este homem, diz o texto, ele está caído desde quando? Desde o ventre da mãe dele, desde o nascimento dele, diz o texto, ele não consegue ficar de pé. Isto não foi apenas um dia ruim, não foi apenas uma semana ruim, era um modo de vida. E quando é que a gente percebe que nós estamos caídos espiritualmente? Não é porque a gente teve um dia ruim e nós chegamos na igreja e dizemos assim, olha, nada está bom, mas a gente começa a perceber que existem pessoas que constantemente estão assim. Constantemente estão caídas. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, às vezes é um ano, mas às vezes são 10 anos constantemente caídas. Isto é um aleijado físico. Então, ele era carregado todos os dias para onde? Para a porta formosa do templo. O que a gente aprende sobre princípios espirituais a partir essa minha mudança do roteiro da pregação? O que a gente aprende como princípios espirituais nessa história? É que é verdade que todos nós às vezes precisamos carregar uns aos outros espiritualmente. É verdade que muitas vezes nós precisamos ajudar pessoas espiritualmente. Mas é verdade que nós não conseguimos ficar sozinhos o tempo todo, porque a gente cai. Mas deve haver algum tempo da nossa vida que você, que normalmente passou por um momento difícil na sua vida, se levante também e carregue outras pessoas. Mas o que tem acontecido na igreja contemporânea é que a gente vê uma multidão de caídos espiritualmente, de aleijados espirituais. Eles estão o tempo todo precisando ser carregados. Ninguém carrega mais ninguém. Então, esse homem dá para nós, esse coxo, um sintoma de uma baixa expectativa de vida. Então, a pergunta que eu faço hoje, será que tem algum aleijado espiritual na nossa igreja? Na nossa casa? Nessa sala? Nesse lugar? Porque, como que a gente descobre isso? É quando existem pessoas que o tempo todo estão dizendo, orem por mim, eu estou com algum problema. Eu já disse para vocês, não há nada de errado com isso. Mas a Bíblia diz, e a gente precisa entender, que embora a gente tenha que orar uns pelos outros, é porque o texto diz que com esse homem, todos os dias da vida dele, era a mesma coisa. E às vezes está acontecendo com a gente.
Todos os dias a gente entra aqui com a mesma situação espiritual nossa. A gente não muda. A gente parece que está 10 anos fazendo a mesma coisa. O que é interessante nesse texto é que aonde o pessoal levava o coxo, ele levava para a porta da igreja. Isto é, ainda que na nossa igreja contemporânea as pessoas estão desacreditando da igreja, esses caras lá atrás não desacreditavam da igreja, porque eles acreditavam que naquele lugar realmente poderia acontecer coisas diferentes, e que as pessoas ajudariam alguém que estava passando por um momento difícil. Então, ele não ficava em qualquer lugar do templo, ele escolhe uma porta formosa. E a gente sabe que quando a Bíblia nomeia uma porta, a Bíblia faz isso intencionalmente e porque quer chamar a nossa atenção. Então, por que ele queria ir para a porta formosa do templo? Como eu já disse, é porque lá passava a elite, a galera da grana. E aí todos os dias ele ia para lá, todos os dias ele era carregado para lá, para que ele pudesse ter uma esmola favorável para ele. É tipo assim, se você vem à igreja todo domingo, eu não sei quantos vieram aqui carregados hoje. Você veio aqui porque teu filho falou com você, né? Você veio aqui porque você já começou a dizer o seguinte: eu vou à igreja agora, na minha agenda, uma vez por mês. E aí você vem meio aqui carregado, porque você vem para cumprir uma agenda que você estabeleceu, é meio que um aleijado. E aí você veio aqui, e você está carregado ao chegar aqui. Agora tem um outro problema. Imagine que você não falte domingo nenhum, terça-feira nenhuma no nosso culto de oração, mas você já está 10 anos sem mudar nada. Existem 2 problemas aí: ou a igreja não está sendo adequada para você, ou Deus não está agindo nela, ou algo muito errado com a sua vida. Então olha o que diz o texto. É-nos dito que quando ele chega ao portão, olha o que ele diz. Por favor, o próximo. Não, na sequência. Para pedir o quê? Ele vai ao templo só com uma intenção. Qual é a intenção? Pedir esmolas, não só esmola, a quem? Quando você vai à igreja, você vai para quê? Preste atenção no que diz o texto. Diz o texto que esse cara vai à igreja para implorar as pessoas, para tentar ter a sua vida resolvida pelas pessoas, por alguém da comunidade. Mas o templo diz, a Bíblia diz que o templo era o quê? É a casa de quê? Ou a casa de quem? O texto diz que o templo é a casa de Deus. Deus é o dono da casa. Ali é o lugar da habitação de Deus. Mas ele vai ao templo para ver o que as pessoas poderiam fazer com ele, não o que Deus poderia fazer com ele. É as baixas expectativas que criamos da nossa vida. O templo é a casa de Deus. Você veio aqui o quê? Ouvir um sermão para ver o que o meu sermão pode fazer por você? Ou você veio aqui para ver o que Deus pode fazer por você? Esse é o ponto. Ele diz o texto que ele foi para ver as pessoas, o que elas poderiam fazer por ele. Então, se você vem à casa de Deus para ver o que eu posso fazer por você, o que a adoração pode fazer com você na hora de adoração, o que um outro irmão pode fazer com você para a sua vida, você é um mendigo. Você é um mendigo. Você é um coxo. Você está com baixas expectativas, porque se você não vem aqui para encontrar Deus, não há nada que nós possamos fazer com você. E é isso que o coxo fazia. Ele ia para pedir esmola aos que entravam, ele ia para pedir esmola
às pessoas. Ele ia para pedir ajuda às pessoas. Alguns talvez de vocês possam dizer o seguinte: ah, pastor, eu vou à igreja porque eu gosto de ouvir o seu sermão, eu gosto de ouvir o sermão do pastor Alessandro, eu gosto de ouvir o sermão do presbítero Douglas, do pastor Tiago, do pastor Paulo quando está aqui. Isso é baixa expectativa. Você está vindo para ouvir uma pessoa. Isso você está vindo para ouvir um ser humano. Deus convidou e está chamando vocês para vir aos domingos aqui. Convidou vocês para que vocês possam adorá-lo. Adorá-lo, tão somente adorá-lo. Não para o seu pregador preferido. Não para o seu pastor preferido. Não para nada disso. Ele convidou para aqui porque você vai aqui entrar na presença de Deus. E Ele é a única pessoa que pode cuidar do seu coração. Então, deixa eu tentar esmiuçar um pouco sobre o que significa baixas expectativas. Justamente que você vai sair daqui simplesmente com aquilo que vai fazer você sobreviver amanhã. É como um mendigo. Isso é baixa expectativa. E daqui a 10 anos, vocês vão estar no mesmo patamar. Vocês não vão mudar. Eu não vou mudar. Nós não vamos mudar. Porque se nós aqui viemos aqui só para viver a mesma expectativa todo domingo, nós nunca mudaremos. Isso é uma baixa expectativa do nosso próprio coração. Então, por isso que eu falo assim, quando você se depara na rua com alguém que está pedindo dinheiro, ou está pedindo esmola, a pergunta que você tem que fazer para essa pessoa é: há quanto tempo você está aí? Há quanto tempo? Porque se ele disser que está ali há 20 anos, você já pode dizer que ele já tem um modo de vida. Ele já é a mesma coisa há muito tempo. Então você precisa entender, quando faz essa pergunta, que ele não está pedindo dinheiro porque ele está passando um dia ruim, porque ele está passando uma semana ruim, ou porque ele está passando um ano ruim, mas porque o modo de vida é viver de baixas expectativas, da moedinha que você está, para poder sobreviver o dia de amanhã. Então, alguns de nós viemos à igreja da mesma forma. Às vezes a gente entra aqui dizendo assim: eu espero que o pastor Cláudio fale alguma coisa da minha vida, o pastor Alessandro, o pastor... A gente vem com essas pequenas expectativas. A gente vem com uma expectativa extremamente baixa. Então, você precisa entender que quando você vem aqui, o que Deus quer fazer para você e na sua vida é que você deixe de uma vez por todas de ser coxo, de ser espiritualmente incapaz, caído. Quando você vem aqui, você precisa ter expectativa que você vai se levantar e dançar e pular e adorar. E as pessoas vão ficar espantadas com você. Então, gente, Pedro e João, eles estão a caminho de uma reunião de oração. Deixa eu só, para a gente caminhar na nossa jornada. E o mendigo vê João, e Pedro e João. E eles estão perto da entrada do templo. E ele, quando vê Pedro e João, diz assim: esmolas para o pobre, esmolas para o pobre. E quando Pedro e João olham para ele, o que acontece nesse momento? Deixa eu explicar. Qual é a solução que a gente pode ter na nossa vida sobre baixas expectativas? Olha o verso 5. É importante que a gente entenda o verso 5. Diz assim: ele os olhava atentamente, fazendo o quê? Esperando receber alguma coisa. Então, cara, quando eles veem Pedro e João ali,
E ele diz, esmola para o pobre. E Pedro e João olham para ele, diz o texto, que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, uma esmola. Pedro e João faz o quê? Olhe para nós. Olhe para nós. Isto é, Pedro e João fixou os olhos nele e pediu que ele olhe para nós, porque é assim que a gente dá esmola. Como é que a gente dá esmola? Como é que a gente dá dinheiro para alguém na rua? Às vezes a gente não consegue nem olhar para a pessoa. E Pedro e João não. Pedro e João faz algo completamente diferente. Diz o texto que Pedro e João olhou nos olhos dele. Isso para mim é extremamente significativo. Então, quando eles ouviram o homem pedir dinheiro, eles falaram para esse homem coxo: preste atenção em mim, preste atenção em nós. Isso para mim é extremamente importante. Por quê? Porque Pedro e João viu que esse homem estava precisando mais do que ele estava pedindo. Como é belo o olhar do Evangelho. Diz o texto que ele estava pedindo dinheiro, mas esse homem já era adulto e o dinheiro nunca mudou a situação dele. Ele já estava há anos e anos pedindo dinheiro, e o dinheiro nunca foi capaz de mudá-lo. A gente ainda acredita que o dinheiro pode mudar a nossa vida, mas esse homem está adulto e ele não tem a sua vida mudar. E sabe que uma coisa que a gente precisa de uma vez por todas descobrir na nossa própria existência é que o dinheiro é importante, mas não é solução para nada na nossa vida. A gente precisa entender isso de modo categórico, de modo profundo. Então, por isso que muitos de nós somos aleijados, porque nós estamos pedindo o que não precisamos. Nós estamos pedindo coisas que não vão mudar a nossa vida. Então, o que estamos querendo de Deus muitas vezes não é o que nós precisamos. Não é o que nós precisamos. Esse texto deixa claro para mim. Então, no verso 5 diz que ele ficou animado, e quando os discípulos olharam para ele e ele simplesmente pensou: agora vai rolar uma grana. Ele parou, olhou para mim, então eles vão me dar um bom dinheiro. E aí diz o texto que no verso 6, Pedro diz uma das palavras mais estarrecedoras para esse homem. O cara está buscando dinheiro, e o que ele diz? Não possuo, não tenho grana, somos duros, não temos dinheiro, não possuo. Ou vocês acham que um apóstolo está mentindo aqui? Ou que ele está dando um caô? Ou que é uma frase retórica? Ele diz assim: não possuo nem prata, nem ouro. Imagina você, um mendigo precisa de grana, e o cara fala: olha para mim. Aí você fala: agora vem. Aí o cara diz assim: não tem grana não, não tem dinheiro nenhum. Mas ele não para com essa expressão. Diz o texto, olha o que diz o texto: mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se. Então o que ele estava pedindo era o quê? Era o suficiente para sobreviver, só para o dia de amanhã. Mas o que foi oferecido para ele é algo que mudaria a vida dele, a existência dele, a vida completa dele. Então, sabe, o que ele estava pedindo era apenas um complemento para o dia de amanhã, mas o que ele na verdade estava precisando era de um grande milagre. Sabe, a gente vem na igreja assim, com uma expectativa tão baixa que a gente só quer saber de algumas coisinhas que vão mudar e fazer sustentar a nossa vida amanhã, quando na verdade a gente está precisando de um profundo milagre na nossa vida, de uma mudança profunda do nosso coração, de algo revolucionário na nossa vida. Então diz o texto que ele embora estava pedindo de apenas uma
coisa momentânea, na verdade ele precisava de um milagre. E é por isso que muitos de nós continuamos aleijados espirituais, porque nós estamos anos no templo pedindo a coisa errada. Anos, gente. Anos no templo pedindo a coisa que não faz sentido. Então, qual é o problema? Aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Qual é o problema desse coxo? É um problema muito simples. Ele é um homem. Lembre-se, você está dentro de um contexto. Ele era um homem mendigo. E esse homem mendigo, normalmente ele anda com outros mendigos. É o seu contexto cultural dele. Então, o que os mendigos normalmente acreditam? Eles acreditam que eles nunca vão deixar de ser mendigos. É um ponto básico da vida. É extremamente comum. Por quê? Porque ele era trazido todos os dias para a porta do templo como um mendigo. Então ele não tinha nenhuma expectativa de mudança na vida dele. Então, o que Pedro e João faz? Mudam as expectativas de vida dele. Faz eles olharem para algo diferente. E completamente diferente. Então, ele diz, não vou dar a vocês o que eu tô pedindo, que vocês estão pedindo. E se você está pedindo algo a Deus, eu vou e acha que o que você está pedindo a Deus é o dinheiro, eu vou dar uma expectativa diferente para você. Então eu digo o seguinte: na igreja contemporânea, acho que a gente está pedindo coisa errada. Nós nos acostumamos com a nossa vida espiritual. Então, por isso que eles disseram, Pedro e João disseram, eu sei que vocês estão pedindo, mas eu vou te dar algo muito mais profundo. Por isso que ele diz uma palavra que é a palavra sagrada dos cristãos. Qual é a palavra sagrada, por favor? Em nome de Jesus, ande. Muitos cristãos usam essa frase como mágica, mas essa é a palavra mais poderosa do cristianismo. A palavra em nome de Jesus significa Deus haja consistentemente. A palavra em nome de Jesus significa haja com base na sua autoridade. Então, a gente precisa entender que vocês podem falar o nome de Jesus e gritar o nome de Jesus o quanto vocês quiserem. E mesmo assim vocês não terem poder nenhum. Por que eu estou falando isso? Olha o que Pedro e João disseram. Eles não disseram, eles não disseram apenas em nome de Jesus, ande. Não foi isso que Pedro e João disseram. Você pode lembrar o que Deus disse? O que eles disseram? Eles dizem, aquilo que eu tenho, eu também lhe dou. Aquilo que eu tenho, eu também lhe dou. Em nome de Jesus, ande. Deixa eu explicar isso aqui para você. Eles disseram, aquilo que eu tenho, eu vou dar a você. Então, se você não tem o poder dele, a vida dele em você, não adianta usar o nome dele. Não vai funcionar. Por isso que eu estou te dizendo que muitos de nós somos mendigos espirituais. Porque nós estamos falando com as pessoas erradas, nós estamos tentando obter conselhos de pessoas mendigas. Eu não estou aqui sendo preconceituoso, eu estou falando de um drama espiritual. É importante que você entenda isso. Então, se você quer mudar, você precisa estar diante de alguém que tenha poder. Lembra quando Jesus envia os 70? Jesus diz o seguinte para eles assim: eu te dou autoridade para fazer o que eu
faço. Os discípulos ficam surpreendidos, porque Jesus não manda os 70 com autoridade menor do que ele. Eles voltam e dizem assim: olha, nós fizemos tudo que você faz. É incrível, Jesus Cristo não mandou com uma carga de poder menor. A gente tem o mesmo poder que ele. E eles voltam rindo, alegres. Por quê? Porque eles pregaram o evangelho, expulsaram demônios e curaram enfermos. Aí eles disseram: caraca, Jesus nos envia e nos enviou com o mesmo poder dele, porque tudo que ele fez nós fazemos. E eles voltam rindo. Aí Jesus chega para eles assim: tira o sorriso do rosto. Pode parar de rir com isso. Por quê? Porque eu vi um cara muito melhor do que vocês, maior do que vocês, mais santo do que vocês, que começou a deixar isso entrar no seu coração, e ele caiu como um raio do céu. Isto é, nós precisamos ter consciência de que nós andamos e vivemos em nome de Jesus, mas nenhum resultado na nossa vida tem a ver pelo que fazemos, mas tem a ver pelo que Ele faz em nós. Então você precisa andar com alguém que tem poder, que vive debaixo da graça do Evangelho. Então eu acho que nós estamos numa era que os cristãos estão colocando, eu não consegui um termo para expressar o que eu estou pensando, mas a gente está colocando um insufilme em Deus. Você sabe o que é insufilme? Ficar escuro no seu carro, tapar o calor. Mas eu acho que essa expressão não foi boa. Mas eu acho que nós estamos vivendo uma época que nós estamos esperando muito pouco em Deus, porque nós não conhecemos o nome dele, porque nós não sabemos o que está em nós de fato, que a gente não entende o que Deus fez na nossa vida. No verso 7, eu não coloquei aí, não precisa passar, diz que Pedro e João pegam o homem e pegam ele pela mão direita e o levanta. Olha o que diz o texto, é fantástico nisso. Isto é, ele não apenas diz, em nome de Jesus, levante e ande, não, eles pegam o cara pela mão direita e põem o cara de pé. E isso é uma coisa muito interessante, que simplesmente, quando ele pega o cara e ele fica de pé, diz o texto, que imediatamente seus pés se firmam e ele começa a saltar e pular e andar. Agora me diga o seguinte: como alguém que nunca aprendeu a andar sabe andar normalmente, de um dia para a noite? Percebe que porque nós somos descréditos do que Deus faz? Porque nós estamos num nível muito mais baixo, nós estamos numa letargia espiritual absurda. Porque o cara nunca aprendeu a andar. Você já teve filho. Você sabe o que é. Quem já teve filho aqui, ninguém aprende a andar do dia para a noite. Ele engatia, ele fica de pé, e daqui a pouco ele começa a dar seus passos. E diz o texto que ele imediatamente firma os seus pés, os pés dele são endireitados, e você sabe que aquilo é uma obra de Deus, sobrenatural de Deus, porque ele é capaz, sem aprender a andar nunca, ele se põe de pé e anda. E a gente vê logo que há algo poderoso acontecendo, há um milagre de Deus acontecendo, e isso é muito engraçado, e isso não é normal no nosso conceito de entendimento, que como alguém que nunca aprende a andar, simplesmente se põe de pé e começa a andar. Como alguém que nunca andou quando era criança, quando era pré-adolescente, quando era adolescente. Mas diz o texto, quando o nome de Jesus foi invocado, diz o texto, ele não teve que aprender a andar, simplesmente ele foi colocado de pé e começou a andar. É isso que diz o texto. Então, sabe, o texto diz que depois ele não só andava, mas ele pulava e adorava e saltava. Sabe, você sabe quando é Deus fazendo um milagre na vida de alguém. Sabe, porque quando Deus está fazendo um milagre na vida de alguém, normalmente Deus ultrapassa o processo normal. Ele atropela o processo normal. Essa é uma das obras maravilhosas do Evangelho e de Deus. Isto é,
Deus dá capacidade instantânea a uma pessoa de fazer algo que ele nunca conseguiu fazer por anos. Isso é um milagre. Isso é uma obra milagrosa. Então, olha, o próximo verso diz assim: e ele ficou de pé. Eu estou indo para o meu final do meu sermão. Ele entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Isto é, ele não ficou de pé andando, correu para casa. Vou ficar lá, vou mostrar a minha família. Diz o texto que ele vai para o templo e ele começa a adorar a Deus. Por quê? Porque ele começou a experimentar o que a oração pode fazer. Então ele vai diretamente por templo. Mas olha o que acontece. Próximo verso. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Presta atenção. Algo se tornou completamente público, diz o texto. Ele não falou assim: eu não quero que ninguém fique me vendo o que aconteceu comigo. Eu vou para casa. Não, diz o texto que ele deixou que aquilo que aconteceu com ele, todo mundo soubesse. Ele foi para o templo e as pessoas notaram, porque viram: aquele cara é aquele que ficava na porta formosa do templo, e ele era um mendigo. E diz o texto que eles ficaram estupefatos com aquilo. Gente, aquele cara não andava, ele está há anos aqui, e agora ele está de pé. E diz o texto que as pessoas ficaram maravilhadas com ele. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, qual um dos grandes problemas nossos, por causa da nossa baixa expectativa espiritual, é que muitos de vocês estão aqui, e Deus já fez coisas enormes na vida de vocês, mas vocês não dançam, nem adoram e nem cantam. Vocês continuam com isso em segredo. Sabe, o texto diz, isso acontece conosco. Meus irmãos, deixa eu te perguntar: qual é a nossa oração durante o nosso culto? Qual é a minha oração que eu tenho com vocês? É que a gente mude a nossa expectativa de quando a gente entra na presença de Deus. A gente mude o nosso modo de ver Deus. Isto é, que quando Deus fizer algo milagroso na sua vida, você deixe de ser um mendigo. Eu acho que é isso que eu quero pensar com vocês. Que sabe o que é todo mundo ver você sendo carregado todo dia no templo? Sabe o que é todo mundo ver você e conhecer você pelas lutas que você passou? Sabe o que é todo mundo saber os dramas que você passou na sua vida? E milagrosamente, as pessoas veem você completamente mudada. Mas sabe qual é o problema da igreja contemporânea? Vocês experimentaram bênçãos de Deus e não dançaram, não cultuaram, não se alegraram com o milagre que ele fez. E esse cara não. Esse cara foi curado, e a primeira coisa dele não foi reunir a família dele e falar: Deus fez grande coisa. Não, eles foram para o templo. E eles e ele começou a dançar. Para mim isso é uma imagem profunda de salvação. É uma imagem bela de salvação. E é que todo homem nascido neste mundo é incapaz de andar em direção à presença de Deus.
Para mim isso é uma imagem bela. Mas sabe, eu quero poder experimentar na vida de vocês, de ver que, sabe, não há nada mais maravilhoso para uma igreja ver que você enfrentou uma luta enorme na sua vida e de repente você entra aqui cantando e dançando. Você entra aqui dizendo, Deus fez algo incrível. Mas o que é que nós estamos fazendo por causa da nossa baixa expectativa espiritual? A gente fica lá no nosso em casa. Gente, minha oração, e a Bíblia diz que por essa ser uma imagem de salvação, é que nós estamos falidos diante de Deus. Todos nós somos pecadores e nós estamos separados da presença de Cristo, da presença do Evangelho e da presença de Deus. Então eu quero terminar fazendo algumas perguntas para vocês. Quais são as suas expectativas hoje? O que você espera que Deus faça com você? Você tem a expectativa de um mendigo? Ou você está esperando que Deus faça muito, abundantemente, acima das suas expectativas? O que vocês estão esperando? Em que vocês creem? Porque vocês ouviram falar que no nome de Jesus, e já leram que no nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Toda língua vai declarar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe, a minha oração é que vocês que estão coxos hoje, fiquem de pé em nome de Jesus. Se ponham de pé. Que andem em nome de Jesus. Que saiam da estagnação espiritual, que vocês se levantem e cantem, e dancem, e adorem, e todos verão que Deus fez um milagre na sua própria vida. A minha oração é que hoje mesmo, daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, você possa, enquanto nós estivermos comendo do pão e bebendo do cálice, você possa dizer: Senhor, eu não quero mais ser um mendigo. Eu não quero mais viver como um aleijado. Eu quero me pôr de pé. Eu quero caminhar de novo. E eu vou esperar até que você me ponha de pé e me faça andar de novo. Sabe, eu oro para que a nossa igreja e vocês possam entrar aqui no templo, não dizendo: Senhor, me ajude a sobreviver, mas que vocês possam entrar aqui dizendo: Senhor, eu estou cansado de estar sobrevivendo. Eu estou falando espiritualmente, tá bom, irmãos? Mas você possa dizer e clamar a Deus que você tem um sonho, e o seu sonho é voltar a dançar e pular e adorá-lo de todo o coração. E a minha oração, e para mim uma das chaves mais belas do texto, é que Deus sabia que podia fazer algo com ele. Porque Deus sabia que quando ele fizesse algo com esse homem, ele daria a resposta certa ao que Deus fez, ao que ele fez por ele. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho a dúvida que Deus sabia o que podia fazer por esse coxo. Por quê? Porque quando ele o abençoou, quando Deus o põe de pé, deixa eu explicar isso aqui para que você entenda com princípios espirituais. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Esse é o ponto do Evangelho. Abraão,
Te abençoarei para que você seja uma bênção. Eu oro, gente, eu quero terminar aqui, nosso tempo já foi. Mas eu quero pedir a vocês, eu vou dar alguns sermões avulsos desses, diferente um pouco da nossa jornada aqui. Mas eu oro para que nós tenhamos uma expectativa mais profunda de Deus, porque como pastor de vocês, de alguns de vocês, eu vejo que vocês estão há 10 anos, há 20 anos a mesma coisa. A mesma. E eu espero que Deus os ponha de pé nesta noite. Que Deus os faça andar. Quantos querem que Deus o ponha de pé? Que acabe com suas baixas expectativas dele. Que Deus realize coisas incríveis dentro da sua vida espiritual. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Vamos orar? Vamos orar?